Bom dia, nono ano. Meninos, hoje nós vamos aprender a ligação covalente e a ligação metálica. A ligação metálica é bem teórica e a ligação covalente envolve uma técnica de montagem. Vocês vão utilizar bastante a ligação covalente, inclusive para a próxima matéria, que é de geometria molecular. Depois vem uma matéria no primeiro ano que chama interações intermoleculares. Então, essa parte da ligação covalente, ela tem que ficar muito bem entendida, tá? E a gente vai ter que treinar bastante também para vocês não terem nenhuma dúvida. Antes da gente ver a ligação covalente, vamos só relembrar o que acontecia com a ligação iônica. A ligação iônica era uma ligação que acontecia entre átomos que queriam doar elétrons e átomos que queriam receber elétrons. Então, existia uma doação de elétrons de átomos que queriam doar para átomos que queriam receber. E essa ligação iônica acontecia, então, entre cátions e ânions, né, que eram cargas positivas e cargas negativas. Aí a gente resumia isso como um macetezinho que acontecia entre metais e ametais, entre hidrogênio e metais, ou entre elementos que a diferença de eletronegatividade desse maior ou igual a 1,7. No caso da ligação covalente, não vai existir uma doação de elétrons, vai existir um compartilhamento de elétrons. O que é esse compartilhamento de elétrons, gente? No caso da ligação covalente, todos os átomos que participam da ligação, eles querem receber elétrons, eles querem ganhar. Então, eles emprestam os elétrons um para o outro, eles compartilham pares eletrônicos. Não existe um elemento querendo doar e outro querendo receber, todos querem receber. Então, existe esse compartilhamento de elétrons. A ligação covalente ela vai acontecer entre ametais e ametais, ou entre hidrogênio e ametal. Então, eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos, ó. Por exemplo, F2. O flúor, gente, ele é um ametal. Então, aqui, ó, ametal e ametal. Lembrando que a ligação covalente, os elementos, eles querem ficar estáveis, por isso que eles se ligam, né? Isso aqui é a teoria básica de uma ligação química. Eles querem ficar estáveis e eles tentam adquirir a configuração eletrônica de um gás nobre. Nós chamamos isso de teoria do octeto. Só que tem alguns elementos que fogem à regra da teoria do octeto e eles ficam estáveis com 2 elétrons, que aí eles seguem a regra da teoria do dueto, né, que é do gás hélio. Mas tem alguns, gente, que eles fogem tanto à teoria do octeto quanto à teoria do dueto. Eles ficam estáveis com 6 elétrons e tem alguns que ficam estáveis com 4 elétrons. Os que ficam estáveis com 2 elétrons, que a gente vai trabalhar bastante, é o hidrogênio, né? O hidrogênio segue a regra do dueto. Ele não precisa de 8 para ficar estável. O que fica estável com 6 elétrons, que vocês vão ver ele muito aí, ó, é o boro. O boro fica estável com 6 e o berílio fica estável com 4, tá? São algumas exceções que a gente vai trabalhar. Então, se aparecer algum desses elementos aqui, você não tem que chegar em 8 elétrons, basta chegar em 4, em 6 ou em 2. Então, eu coloquei um exemplo aqui para a gente começar do flúor. Antes de eu começar, gente, a gente tem que ver algumas regrinhas para vocês começarem a fazer esse compartilhamento de elétrons. Ó, esse F2 é a fórmula molecular. A partir da fórmula molecular, a gente vai montar a nossa fórmula eletrônica e estrutural. A fórmula eletrônica vai ser a fórmula das bolinhas, que a gente vai chamar de fórmula de Lewis, tá? Como que a gente vai fazer isso? Ó? Primeiro, pegou sua fórmula molecular, observe quantos elementos eu tenho. Ó, eu tenho dois átomos de flúor aqui. Então, eu vou colocar um F e outro F, ó, os 2 flúores que eu tenho. Quando a gente tem só 2 elementos, você não tem um elemento central. Então, basta você colocar os 2 elementos que você tem. Feito isso, gente, olha o que vocês vão olhar agora. Muito importante essa parte. O flúor, ele está lá na 7A.
Se ele está na 7A, significa que ele precisa de um elétron, né, para ele ficar estável. Essa quantidade de elétron que ele precisa é a quantidade de ligações que ele vai fazer, que ele vai emprestar esse elétron e pegar do outro também. Então, se ele está na 7A, ele vai fazer uma ligação. Aí, como que a gente vai montar isso daqui, gente? De frente para o elemento, a frente onde ele vai ligar com o outro, você vai colocar uma bolinha representando a quantidade de ligações que ele tem que fazer. Ele tem que fazer uma ligação. Então, eu vou pôr uma bolinha de frente para o elemento que ele vai ligar. Ao redor dele agora, a gente vai colocar todo o restante. Se ele estava na 7A, então ele tem 7 elétrons na camada de valência. Eu já coloquei 1, então faltam 6. Aí eu vou colocar 2, 4, 6. A gente sempre coloca de parzinho, tá? Agora eu vou fazer do outro flúor, a mesma coisa, ó. Como é o mesmo elemento, eu sei que ele tá na 7A, então ele tem que fazer uma ligação e ele vai sobrar 6 elétrons ainda, que eu vou distribuir aqui em volta, ó. Pronto. Feito isso, gente, esses elétrons que ficaram aqui no meio, que representam a quantidade de ligações que ele tem que fazer, eles vão ser compartilhados, ó. Esses 2 elétrons, então, passam a ser tanto desse flúor de cá, quanto desse flúor de cá. De forma que esse flúor, ele passa a ter 2, 4, 6, 8 elétrons. Ficou estável. E o outro flúor, ele fica com 2, 4, 6, 8 elétrons. Ficou estável. Então, esse par eletrônico é tanto do flúor primeiro, quanto do flúor segundo. Então, esse aqui, ó, nós temos um par eletrônico que foi compartilhado. Aí, gente, essa montagem aqui dessas bolinhas a gente chama de fórmula estrutural ou então de fórmula de Lewis, tá? Representação de Lewis, fórmula de Lewis. E a gente representa isso aqui também de outra forma, que é a representação mais usual que a gente trabalha, que é o seguinte: cada par eletrônico compartilhado você vai representar com um risquinho. Então, vai ficar um flúor, um risquinho, outro flúor. Não precisa de colocar os elétrons aqui de volta, tá? Só o compartilhado que a gente coloca. Pronto, ó. Então, aqui você tem sua fórmula molecular, fórmula eletrônica, fórmula estrutural. Prontinho, fez a sua ligação. Agora, vamos ver esse outro, ó, HCl. Eu tenho, vamos colocar o que a gente tem, ó, um hidrogênio e um cloro. Um hidrogênio aqui e um cloro. Agora, de frente para eles, um de frente para o outro, eu vou colocar a quantidade de ligações que cada um tem que fazer. Aí eu vou anotar aqui, ó. O hidrogênio, ele está na 1A e o cloro está na 7A. Só que o hidrogênio, olha aqui, ó, ele é uma exceção, ele fica estável com 2 elétrons. Se ele fica estável com 2 e ele tem 1, então falta 1. Então, o hidrogênio ele tem que fazer uma ligação. Então, compreendendo que a quantidade de elétrons que eles faltam, que eles precisam, é a quantidade de ligações que eles têm que fazer. O 7A, que ó, quem está na 7A, está precisando de um elétron, né? Porque ele já tem 7. Então, quem está na 7A tem que fazer uma ligação também. Então, para o hidrogênio, eu vou colocar uma bolinha, que é a quantidade de ligações que ele tem que fazer. Só que como ele só tem um elétron, a única bolinha dele é essa aqui. Ele não tem outro para colocar. Agora, o cloro está na 7A. Então, ele tem que fazer uma ligação e em volta dele eu vou colocar o restante, que são 6, né? 2, 4, 6. Pronto. Agora, esses 2 elétrons aqui do meio, eles vão se ligar e vão ser compartilhados, de forma que o hidrogênio passa a ter 2 elétrons e o cloro passa a ter 2, 4, 6, 8 elétrons. Então, fizemos já a nossa ligação, tá aqui a sua fórmula eletrônica e agora vamos colocar na nossa representação, que é o H, como foi um par de elétron compartilhado, um risquinho Cl. Gente, essas ligações que a gente está fazendo aqui, ó, nós chamamos de ligações simples. A ligação simples
É a ligação que houve um par de elétron compartilhado, que você fez um risquinho só. É a sua ligação simples. Agora vamos aqui no CH4. O CH4 agora eu tenho mais de 2 elementos. Então, eu tenho que colocar o meu elemento central. O elemento central, gente, é o elemento que tem menos quantidade. Então, entre um carbono e 4 hidrogênios, eu vou colocar o carbono como elemento central. Se você tiver um de cada, por exemplo, Fernanda, eu tenho um carbono, um hidrogênio e um nitrogênio. Tem a mesma quantidade. Quem é o elemento central? Gente, normalmente é o carbono, tá? O carbono, quando ele tá na sua fórmula molecular, ele normalmente vai como elemento central. Feito isso aqui, vou arrumar primeiro o carbono e depois eu vou completar com os meus hidrogênios. O carbono, gente, ele tá na 4A. E o hidrogênio, a gente sabe que ele está na 1A. Se o carbono está na 4A, ele tem 4 elétrons, então faltam 4, né? Para ficar com 8. Então, ele tem que fazer 4 ligações. E o hidrogênio, a gente já sabe que o hidrogênio tem que fazer uma ligação só. Agora, eu vou colocar mais para cá para ficar melhor. Eu sei, então, que eu tenho que colocar 4 elétrons em volta do carbono para eu ligar 4 hidrogênios. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4. Fernanda, não pode colocar 2 aqui, 2 de cá? Não pode, porque o hidrogênio só faz uma ligação. Então, você não pode pôr 2 bolinhas de frente para o hidrogênio, porque senão ele vai ter que fazer 2 ligações. Ele só faz uma. Então, você tem que colocar uma bolinha de frente para cada hidrogênio. Agora, eu vou colocar os meus hidrogênios, ó. Uma bolinha para esse, uma para esse, uma para esse daqui e uma para esse de cá. Feito isso, gente, ligamos aqui. Ó, o carbono, ele só tinha 4 elétrons, então foram justamente os 4 que já iam ligar, tá? Por isso que eu não coloquei mais, eu só coloquei os 4. Agora vamos conferir, ó. O carbono ficou com 2, 4, 6, 8. Ficou estável. E o hidrogênio, cada um ficou com 2, ó. 2, 2, 2, 2. Ficaram todos estáveis. Então, fórmula eletrônica e a fórmula mais usual, C, H, H, H e H. Observem que aqui agora, nós tivemos 4 ligações simples, né? Todas de um risquinho só. Muito bem, gente. Então, esses primeiros exemplos foram de ligações simples. Vamos avançar um pouquinho agora. Agora, coloquei aqui um exemplo de O2 e um exemplo de CO2. Aí, vou começar aqui, ó. Um oxigênio, outro oxigênio. O oxigênio, gente, vamos colocar onde ele está, para a gente ver quantas ligações ele tem que fazer. Está na 6A. Se o oxigênio está na 6A, ele tem que fazer 2 ligações, né? Para ele poder ficar com 8 elétrons. Como eu tenho oxigênio e oxigênio e cada um tem que fazer 2 ligações, então eu vou deixar 2 bolinhas de frente, ó, entre eles, para eles poderem fazer as 2 ligações que eles têm que fazer. Só que eu coloquei só 2. Como eles tinham 6 elétrons, ficou faltando 4, né? Então, 1, 2, 3, 4. De forma que você preenche com os 6 que ele tem, mas de frente para o outro elemento, você coloca só a quantidade de ligações que ele tem que fazer. Então, aqui, 2, 4. Feito isso, gente, eu vou ligar aqui agora, ó, uma vez. Fez uma ligação, mas ele tem que fazer 2 ligações. Por isso que eu deixei 2 bolinhas de frente, ó. Então, aqui ele tem que fazer mais outra ligação. De forma que foram compartilhados 2 pares eletrônicos. Então, esse oxigênio, ele fica com 2, 4, 6, 8. E esse outro oxigênio ficou com 2, 4, 6, 8. Então, ficaram os 2 estáveis. Representando aqui agora, gente, na fórmula estrutural, oxigênio, dupla, tá vendo? Porque agora foram dois pares eletrônicos, então eu vou colocar 2 risquinhos com outro oxigênio. Não precisa de pôr em volta a quantidade que tinha, tá? O que importa pra gente é só aqui.
Então, aqui, ó, eu tenho uma ligação dupla. Uma ligação covalente dupla. Agora, vamos ver o exemplo aqui do CO2. Ó, o CO2 agora, eu já tenho mais do que 2 elementos, então eu tenho que ter um elemento central. Eu tenho um carbono e 2 oxigênios. Vou colocar o carbono como elemento central. E eu já vou colocar, gente, os meus oxigênios para cá, ó. Ah, Fernanda, eu coloquei um para cima e um para o lado. Vocês vão acostumando com essa montagem, tá? Então, se ficar errado, vocês podem refazer, apaga. Só toma cuidado com a quantidade de pares eletrônicos que vão ser distribuídos. Essa montagem aqui, à medida que vocês forem fazendo, vocês vão pegando o jeito. O carbono, ele está na 4A, portanto, ele tem que fazer 4 ligações. O oxigênio está na 6A, portanto, ele tem que fazer 2 ligações. Então, agora a gente chegou num impasse, porque o carbono tem que fazer 4, só que cada oxigênio tem que fazer 2. Então, eu vou pegar essas 4 ligações do oxigênio e eu vou distribuir de 2 em 2, ó. Porque aí, dessa forma, o oxigênio daqui consegue fazer 2 e o oxigênio de cá também. E o carbono continua fazendo as 4 dele. Então, o oxigênio tem que fazer 2 ligações, ó, vou deixar ele de frente para o carbono e vou colocar o restante dele. Se ele estava na 6, então faltam 4. E aqui também, ó, as 2 que ele vai ligar e as outras 4 aqui que sobraram. Gente, feito isso, agora vamos começar, ó. O carbono vai ligar aqui, 1, 2, 3, 4 ligações. Então, o meu carbono fez 4 ligações, ele compartilhou 4 pares de elétrons. E o oxigênio, ele fez 2 ligações. Vamos ver se ficou estável. O carbono ficou com 2, 4, 6, 8, ok. O oxigênio, 2, 4, 6, 8, ok. Então, ficaram todos estáveis. Montagem, vamos lá. Um carbono, uma dupla e um oxigênio, outra dupla e outro oxigênio. Então, aqui nós tivemos 2 ligações duplas.